Olá, queridos amigos! Eu sou a Lilian do Renato. E eu sou o Renato da Lilian. Estamos aqui hoje para levar um pouco mais do amor de Deus para dentro da sua casa. Hoje nós vamos contar a história de um médico cardiologista, Dr. Abraham. Esse médico era muito conceituado em todo o país. E aí ele foi convidado para uma homenagem que seria por causa de um artigo científico que ele fez numa outra cidade. E aí ele pegou um avião para ir até aquele local da homenagem. Mas 2 horas após a partida daquele avião, de repente a aeronave teve que fazer um pouso de emergência devido a alguma coisa que aconteceu no motor. E aí esse médico saiu e foi desesperado saber qual o horário do próximo voo para que ele não perdesse o horário da sua homenagem. Chegando ali, ele ficou sabendo que só 10 horas após seria o próximo voo. E ele ficou desesperado que ele não poderia esperar tanto tempo assim. E aí ele resolveu alugar um carro, que dessa cidade que ele estava até a cidade da sua homenagem levaria 4 horas. E aí ele alugou um carro e seguiu viagem. Quando ele começou a dirigir, passou-se algumas horas e começou uma tempestade. Tudo ficou que não dava para enxergar nada. E aí ele, desesperado naquela estrada, solitário, ele acabou errando e dobrou para o local errado. Ele se perdeu. E aí ele estava com fome, cansado, não tinha nenhum lugar aberto para ele se alimentar, para ele fazer uma pergunta, para ele usar o telefone. Então ele estava apavorado por não saber onde que ele estava, em um local totalmente isolado. De repente ele avista um casebre e aí ele resolve parar para pedir ajuda. Aparece uma mulher muito educada, convida ele para entrar, serve um café e aí ele conta tudo o que aconteceu com ele, né? Todos os imprevistos que aconteceram. E aí ela disse, o senhor aceita se alimentar conosco? Nós vamos orar agora. Aí ele falou assim, eu aceito me alimentar. Eu só não concordo muito com orações, porque eu acredito que você só consegue aquilo que você quer se você lutar. Oração não leva a lugar nenhum. E aí aquela mulher disse, tudo bem, eu acredito nas minhas orações. E ela começou a orar. Ela orou pelo alimento e ela chegou perto de um berço e começou a orar. E aquele médico ficou olhando, intrigado com aquela situação. Chegou próximo à mulher e perguntou, esse bebê é seu? Ele tem algum problema? Porque você está orando com tanto afinco? Aconteceu alguma coisa? Alguma vez Deus ouviu a sua oração? Ela falou assim, eu creio muito no Deus que eu sirvo. E eu sei que se ele não respondeu ainda, é porque ele está trabalhando para que algo aconteça. O meu filho nasceu e foi diagnosticado com câncer. Tem um médico muito conceituado, que ele é especialista em câncer, mas é muito longe para eu levar o meu bebê até lá e eu não tenho condições financeiras para isso. Então eu oro e peço muito ao meu Deus para que ele arrume uma situação para que eu consiga que o meu filho seja atendido por esse médico. De repente, esse médico disse, eu creio em Deus, eu creio em Deus. Ele disse o nome dele e ele disse, eu sou o médico das suas orações. Deus existe. A partir de hoje eu vou mudar os meus pensamentos e as minhas atitudes. Então, se você está com algum problema, creia que esse Deus existe e que Ele está trabalhando a seu favor. Tiago 5, verso 16, a parte B diz assim, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Muitas vezes nós ficamos numa situação que não sabemos para onde ir, o que fazer, mas saiba, quando nós oramos ao Senhor, pode até demorar, mas é porque Deus está preparando tudo para que aconteça. Deus, Ele tem um projeto na vida de cada um
Ele sabe de todas as coisas. E assim como aquela mulher que precisava ser atendida, levar seu filho para ser atendido por aquele médico, mas que ela não tinha recurso, um médico muito conceituado, com muito dinheiro, cobrava muito caro nas suas consultas, mas Deus preparou tudo para que aquele médico estivesse naquela casa, naquele momento e fizesse aquele atendimento. Assim Deus pode fazer isso também na vida de vocês. Eu não sei qual é o problema que vocês estão passando, eu não sei qual é a dificuldade que vocês estão tendo, mas creia em Deus. Ore ao Senhor, porque a oração do justo é poderosa e eficaz. Pode ter certeza, Deus vai atender a oração de vocês. Peça com fé, que Deus vai ouvir e vai atender. Deus te abençoe. Abençoe a sua casa, a sua família, o seu trabalho. Em nome de Jesus, amém!